Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia de Latinoé. Vamos começar hoje com a professora Paola Ponciano, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o Collab Maker e práticas livres para o ensino da computação. Vou trazer ela aqui. Bem-vinda, professora, seja muito bem-vinda, e agora é com você. Olá, Guilherme, obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez vivenciando a Latinoé. Vim agora comentando aqui com um colega, né, sobre a história, né, desse evento na minha formação, principalmente, né, lá dos primeiros, desde 2012 eu participava antes como estudante da área de computação. E hoje, então, eu venho, né, compartilhar um pouco das experiências com vocês, enquanto professora, né, sou docente de ensino de computação na Universidade Federal do Paraná, aqui do setor Palotina, em Palotina, que fica na região oeste do Paraná, aqui pertinho de Foz do Iguaçu. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para começar, então, a conversar sobre o nosso Collab Maker, que é um laboratório de práticas de ensino de computação que nós temos, então, aqui na UFPR Setor Palotina. Então, o Collab Maker, ele é fruto de um projeto, de uma proposta de pesquisa voltada, então, para conhecer e compreender, né, as práticas de ensino de computação. Então, a pesquisa ela teve o seu início lá em 2018 e eu vou contar para vocês quais são as nossas, qual é a nossa trajetória, quais foram os nossos desafios, quais foram as nossas conquistas nesses últimos anos do que a gente vem atuando aí na área de ensino de computação. A pesquisa, né, ela traz primeiramente algumas reflexões pensando sobre o ensino de computação em si, principalmente porque o Lab Maker ele é fruto também de uma atividade de laboratório, né, da disciplina de práticas de ensino de computação do curso de licenciatura em computação aqui da UFPR. Então, nesse processo de constituição da disciplina, entendemos a necessidade de ter um espaço para os alunos dialogarem, para os alunos conhecerem qual é a atuação do licenciado em computação, tanto na escola como no meio corporativo. Então, uma das discussões que motivaram a construção do Collab Maker, que é o nosso laboratório hoje de práticas de ensino de computação, foi justamente pensar qual é o papel do licenciado em computação no contexto, né, principalmente do uso e desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação para o ensino, e também essa questão de ressignificar o que já se sabe. Né? Então, por que ressignificar o ensino de computação? A ideia de ressignificar o ensino de computação é principalmente no sentido da gente alertar para a banalização que existe no contexto do apelo lúdico, do apelo mercadológico, né? De algumas das ações que existem atualmente por aí. Então, quando nós estamos trabalhando numa licenciatura em computação, a gente precisa olhar também para o aspecto didático, para o aspecto pedagógico daquilo que se está fazendo, né? E a gente tem certeza que todas as ações que acontecem, elas têm a melhor das intenções, né? Mas a gente vê muito a apresentação do uso de algumas questões relacionadas ao ensino de computação de uma maneira muito mercadológica, como se fosse resolver todos os problemas. Então, uma das motivações é essa, e também a necessidade de alertar para a demanda de profissionais que atuem, né, de forma articulada com a teoria, com a prática, que saiba compartilhar os conhecimentos. Uma das questões que a gente comenta muito no laboratório para os alunos é que o diferencial do licenciado em computação
para, por exemplo, um bacharel da área, é que o licenciado em computação ele precisa ter essa articulação aí da didática, não basta apenas saber programar, não basta apenas saber o conceito técnico daquilo que ele está trabalhando, ele vai saber, então, ensinar, compartilhar, então é uma abordagem também humanizadora, reflexiva, dialogada, que a gente faz no laboratório, no Collab Maker. Então, começando a nossa conversa aqui sobre o ensino de computação, essa ressignificação começa, então, de uma pesquisa, né, de um entendimento, de leituras que nos levam ao entendimento de qual que é o cenário atual, né, o que as literaturas apontam sobre o ensino de computação, quais as metodologias que vêm sendo trabalhadas e o que nós, enquanto laboratório de práticas de ensino de computação, podemos propor para contribuir, então, no contexto educacional do uso, né, do computador na escola, e não só do computador, mas todas as demais mídias e tecnologias digitais. Com relação ao cenário atual, né, a gente fez, então, durante, né, esses anos, inicialmente, a nossa constituição enquanto grupo. Então, hoje, na universidade, nós somos cerca de 8 professores com projetos ou envolvidos no Lab Maker, que são professores da licenciatura em computação, né? Todos esses professores, né, eles são bacharéis em alguma das áreas da computação, e entro eu, então, como coordenadora da pesquisa, que sou licenciada em computação, né? Fiz a licenciatura pelo Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e a partir dali, então, eu tenho atuado, né, no meu mestrado, fiz o mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede, fiz a especialização em Informática Aplicada à Educação, com ênfase em software livre, e a ideia, então, era nos organizarmos, né, nesse cenário aí, como que a gente iria atuar. A nossa organização, ela foi, então, dividir, né, cada professor dentro da sua especialidade, dentro das especificidades da sua área, trabalhar com algumas das temáticas. Então, hoje a gente tem um grupo de alunos trabalhando com a questão do pensamento computacional, que atualmente na pandemia tem sido uma das atividades que tem permanecido, né? O pensamento computacional acaba por ser a área que a gente mais vem estudando atualmente no laboratório. E aí também, né, dentro do pensamento computacional, a gente traz várias questões relacionadas à automação. A gente tem um professor e um estudante que, inclusive, fez o TCC, ele apresentou já na Latinoair o projeto dele, que é um projeto de irrigação de um parreiral de uva construído, né, com Arduino, utilizando tecnologias livres. E também a gente tem atividades relacionadas à gamificação e jogos eletrônicos na educação e abordagens, né, didáticas relacionadas à computação desplugada, à inclusão digital. Um pouquinho antes da pandemia, nós tínhamos iniciado a monitoria de inclusão digital para estudantes, né, do setor Palotina. Então, as nossas abordagens ela vem acontecendo, né, de forma prática nesse sentido. Com relação às literaturas, a gente tem uma das pesquisas, né, são várias ações acontecendo dentro do laboratório, a gente percebe, né, que várias das abordagens que acontecem nas escolas são feitas por pessoas que não são licenciados em computação, a maioria é trabalhando de forma interdisciplinar, principalmente aqui no estado do Paraná, a gente ainda não tem políticas públicas, né, que façam a inserção do profissional de licenciatura em computação nas escolas, que é o ambiente nato para um licenciado em computação. Então, os nossos alunos, a gente percebe que eles vêm sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, nas empresas, né, nas organizações corporativas. Então, a nossa ideia é que toda essa nossa mobilização sirva também para impulsionar, né, a absorção nas escolas de profissionais que tenham esse apoio pedagógico, né, conhecimento das metodologias para ensinar a computação
em sala de aula, né, de forma interdisciplinar com outros professores. A gente pode ver, inclusive, que tem o novo ensino médio, né, chegando, e ele aponta muito para o pensamento computacional, mas ele não direciona qual é o profissional que vai, né, agora na nova BNCC, não aponta qual é o profissional que vai, por exemplo, formar os professores que vão trabalhar com pensamento computacional na escola, também é um dos debates que a gente levanta no laboratório, e também não traz, né, nenhum direcionamento de como poderia ser trabalhado isso, né, em termos de formação de professores e em termos de articulação com os estudantes. Então, é uma das questões que a gente vem levantando nesses estudos que estão em andamento. Com relação às metodologias que vêm sendo trabalhadas, a gente gosta também de trabalhar com os estudantes a questão do que é a metodologia em termos de ensino, né? Porque tem a metodologia científica, que é uma coisa, e tem a metodologia de ensino, que é outra coisa. E a metodologia de ensino, ela tem raízes na educação, na área de ensino, né? Se for observar, tem autores que tratam, o próprio José Carlos Libani é um dos autores que a gente traz como leitura para os estudantes, que trazem a questão das abordagens em sala de aula. Como que vai ser a sua aula? Vai ser reflexiva? Vai ser dialogada? Vai ser expositiva? Como que você vai trabalhar a sua aula? E a gente tenta trazer isso para o ensino de computação, porque uma coisa é você falar de metodologia de ensino na educação, e outra coisa é você falar de metodologia de ensino de computação. Então, também a gente traz todas as atividades práticas que são realizadas, os alunos fazem um projeto de aula, né, um plano de aula para trabalhar essas questões de forma dialogada. E o que nós podemos propor, então, são as ações que nós, enquanto laboratório, fizemos, né, ou que a gente tem como projeto de atuação. Então, no nosso cenário atual, a gente tem percebido, né, essa discussão com relação à ciência da computação, que é a computação pura, e a educação e o ensino, né, a questão didático-pedagógica. E muitas pessoas trabalham isso de forma separada. Então, o que a gente tenta articular dentro do laboratório de práticas de ensino de computação, né, dentro do Colab Maker, é incentivar os estudantes a entenderem que é uma área só. Assim como existe licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em matemática, licenciatura em física, em química, enfim, existe a licenciatura em computação, que é uma área específica, né? Então, por que a gente trabalha, inclusive, a questão, né, das práticas livres, né? A gente trabalha principalmente com a questão ali de o próprio Arduino, que possibilita várias possibilidades, o Scratch, né, e várias outras aplicações, né, que auxiliam aí no processo de trabalhar de forma livre, porque se ele vai para uma escola, geralmente, né, o foco da licenciatura é trabalhar na educação básica. A educação básica, ela permeia também a educação pública, que é onde os nossos estudantes podem atuar no estágio, por exemplo. E então a gente tem toda a questão da segurança que o software livre, né, traz, a questão da organização de trabalho também, da possibilidade deles poderem compartilhar isso, principalmente de recursos educacionais abertos, né, que possam ser utilizados por outras pessoas, para que a gente possa disseminar o ensino de computação. A ciência da computação, então, né, só retomando essa discussão, ela envolve, então, métodos e técnicas relacionados à computação pura, ou seja, o conhecimento técnico, né? Então, aqui a gente pode ver como exemplo algumas disciplinas como ciência da computação, né, algoritmos, programação. Então, esses são os conhecimentos que os estudantes precisam ter, né, no contexto técnico, né, específico da área de computação. E a educação, né, em termos de ensino, a gente também traz essa questão de que educação e ensino não são a mesma coisa, que educação é algo maior, que engloba todo o processo. E o ensino, né, que são áreas distintas na CAPES, inclusive, ele vai trazer aí essa abordagem mais relacionada ao método, né, e prática docente.
Então, o aluno precisa estimular a sua prática docente. Então, a educação em computação seria, dentro das literaturas, né, que a gente tem estudado, políticas públicas, contexto sociológico, filosófico e dimensões da área, que é uma ampliação, né, disso tudo. Então, vai envolver desinclusão, letramento digital, a questão de todas as políticas públicas que envolvem, né, a inserção de informática nas escolas, e o ensino ele vai estar relacionado, então, aos métodos. Os caminhos possíveis que nós encontramos, então, foi na perspectiva instrucionista e na construcionista. Na instrucionista, a gente tem, então, como base o José Armando Valente e o Papert, né, dentro da sua teoria, né, da geometria lá da tartaruga, que todo mundo conhece dentro da área de computação. E aí, na perspectiva instrucionista, a gente traz, então, como possibilidades alfabetização digital, letramento digital, softwares educativos, objetos educacionais e uso de recursos educacionais abertos. E com relação a essa área aí mais instrucionista, é mais relacionado ao uso. Então, são vários softwares prontos, né? Objetos educativos, softwares educativos em áreas específicas, de acordo com a demanda de onde o aluno vai atuar. Então, um software para ensinar matemática, um software para ensinar algum tipo, né, de conhecimento de uma outra área específica. E também temos a perspectiva construcionista, que ela vê, então, o ensino de computação enquanto ciência, que é, então, a programação, ensinar o desenvolvimento de sistemas, a automação, a robótica. Nós estamos atuando basicamente mais na perspectiva construcionista, né? É bem epistemológica essa área, né? E a gente atua aí mais no sentido de que os alunos produzam materiais para suas aulas. Então, eles vão criar um projeto de aula, né, dentro do laboratório, e eles vão utilizar as ferramentas que estão disponibilizadas lá. Hoje, os nossos 5 voluntários que atuam no laboratório, eles trabalham tanto na pesquisa como na produção, né, de materiais. Então, a gente está atuando mais aí na questão. A gente tem feito várias atividades relacionadas. E aí, né, indo para os encaminhamentos, a gente fala que ensinar computação não é o mesmo que ensinar informática, né? Ensinar Word, Excel, navegadores, não é, né, o nosso foco no laboratório. O nosso foco é ensinar computação, não é trabalhar esse contexto, pois, né, a gente tem Nunes ali, um dos autores que a gente usa, que fala que equivaleria, então, ensinar a usar a calculadora e não a calcular, né, no ensino da matemática. Então, a gente trabalha o ensino de computação na perspectiva construcionista, e não no sentido de trabalhar só a informática básica, né? Dentro dos questionamentos que a gente traz também enquanto Collab Maker, é sobre o papel do professor no contexto do uso de tecnologias livres, né? O professor deve ser um simples reprodutor de conhecimentos ou monitor de programas pré-elaborados, né? E para ensinar não bastam os conhecimentos específicos, são necessários saberes pedagógicos e didáticos. Retomando, né, o que eu já havia falado anteriormente, que a gente sempre destaca para os nossos estudantes. Para ensinar, você precisa, até tem um autor que venho lendo, né, ultimamente, que é voltado para a formação de professores, que é o Carlos Marcelo Garcia, que fala exatamente isso, né? Que a formação de professores, ela é todo um processo, não acorda um certo dia e resolve ser professor, né? Embora às vezes aconteça, né? Na história da formação de professores, a gente sabe que é isso. A ideia é que tenha essa articulação teórica dos conhecimentos pedagógicos e didáticos da educação para ensino de computação. No nosso Collab Maker, então, como eu já falei, nós temos 8 docentes e 5 estudantes voluntários. O que nós temos feito, basicamente, como passos iniciais, além de entender o que é o ensino de computação e definir o que nós queremos trabalhar enquanto equipe, a gente atuou, então, em parceria no início, né, do projeto, lá em 2018, 2019, com um projeto chamado Rocket Girls Meninas nas Ciências, que é coordenado por uma das professoras aqui do setor Palotina. Então, nessa foto aqui,
os nossos estudantes estão trabalhando a questão, né, do uso do Scratch, então o conceito de algoritmo, né, do pensamento computacional com as meninas do projeto Meninas nas Ciências. E, além disso, né, a gente traz aí toda uma contextualização sobre o pensamento computacional com base no professor Christian Breckman, que dá na tese dele, inclusive, que é relacionado, né, ao pensamento computacional, que é uma das habilidades que a gente julga muito importante hoje para se trabalhar em sala de aula. A Janette Wing, também, que popularizou o termo lá em 2010, ela traz, então, que o pensamento computacional é uma habilidade fundamental, não apenas para quem é da computação, mas também para, né, as demais áreas. Né? Não deveríamos adicionar aí o pensamento computacional na capacidade analítica de cada criança. Além do pensamento computacional, nós temos trabalhado também algumas oficinas em parceria com professores de outras instituições, como, por exemplo, essas que eu mostro aqui para vocês em tela, que foi desenvolvimento de jogos eletrônicos usando Godot, Unity e Blender, né? Que foi ministrado por um professor lá do Instituto Federal Farroupilha, lá do Rio Grande do Sul, para os nossos estudantes. E também a questão do Arduino, né, e a prototipagem eletrônica em sala de aula, que também é uma das nossas abordagens. E o projeto de irrigação, para quem gostaria de conhecer, né, de um estudante nosso, ele tem um projeto de irrigação no Parreiral de Uva, ele fez uma apresentação também na Latinoair, pois quem quiser é só entrar em contato. Então, deixo, né, mais uma vez como encaminhamento aí do que a gente tem de foco no nosso laboratório, no Collab Maker, que é por que ressignificar o ensino de computação, principalmente alertar sobre a banalização do ensino e o apelo lúdico e mercadológico na área, né, porque a gente precisa enfatizar o ensino, né, que o aluno aprenda, né, não que ele faça só por fazer, só porque é bonitinho, só porque, né, gera ibope, mas o sentido dele olhar para aquilo que ele fez, entender a teoria por trás daquilo, perceber como que aquilo se articula com as demais áreas. E principalmente, né, fomentar a formação de professores e destacar aí a importância de profissionais que saibam articular os aspectos técnicos e pedagógicos da área. Então, né, de minha parte, seria isso. Eu vou deixar esse momento para o pessoal que tem algum questionamento, né? Deixa eu ver. Como a tecnologia pode auxiliar na educação em comunidades carentes? Gabriel Henrique. Então, Gabriel, obrigada pela tua pergunta. A gente tem uma visão, principalmente falando de universidade federal, né? Que a Universidade Federal ela tem um papel bastante social aí junto à comunidade, embora a gente queira que os nossos estudantes sejam atuantes no mercado de trabalho, a gente percebe essa nossa função, principalmente nesse sentido. Nas comunidades carentes, a gente precisa observar principalmente qual é a realidade de onde você está indo trabalhar. Hoje, por exemplo, a gente tem a computação desplugada, que é trabalhar conceitos da computação sem usar o computador, né? Que é uma das possibilidades que a gente indica, principalmente quando o aluno vai para uma escola que os alunos ainda não têm laboratório, né? E também trabalhar numa articulação aí já envolve políticas públicas, né, pessoal, principalmente no sentido de que se você está falando que as tecnologias estão atreladas à sociedade informacional, né, a gente sabe que o Manuel Castells é um dos que fala da sociedade em rede, se a gente sabe que precisa ter a informática na escola, que é importante porque a nossa sociedade ela está evoluindo para isso, a pandemia está aí para provar isso, a gente precisa fomentar, né, em termos de políticas públicas, para que as escolas tenham acesso à internet, enfim, então tem vários outros problemas, obviamente, antes disso, né, mas que é interessante investir em profissionais e investir em infraestrutura, né, assim como não adianta só jogar o laboratório lá para a escola, também não adianta, né, ter o professor e não ter as tecnologias. Então, em termos de comunidades carentes, eu acredito que tem
essa questão aí de atuar. Tem a própria robótica educacional que a gente trabalha no laboratório, que é uma das alternativas. Então, você pode trabalhar com o celular, com o tablet. Então, a escola poderia, talvez, né, fazer uma arrecadação de doações que possam servir para o uso em sala de aula. A próxima pergunta da Jéssica França. Até que ponto você acha que a tecnologia pode ajudar ou atrapalhar na educação? Obviamente, sempre vai ter os dois lados da moeda, né? A gente precisa perceber que a tecnologia em sala de aula ela atrapalha se não souber usar, né? Ela atrapalha se não tiver esse aspecto que eu falei para vocês ali do aspecto pedagógico do uso, né? Porque se você for fazer uma ação usando tecnologia, vou usar o celular, vou usar o tablet, vou usar o computador, vou fazer robótica, sem perceber para que você está fazendo isso, né? Qual vai ser o ponto positivo disso para a sala de aula, então certamente não tem a necessidade de você usar se não tem um fim específico para o ensino e aprendizagem. Né? Então, ele pode atrapalhar se você não tiver um objetivo claro, se você não tiver foco no que você vai fazer e se você não deixar bem claro para os seus estudantes qual é o objetivo da tarefa que você vai realizar, certamente eles vão se perder, porque o computador na mão de adolescentes, né, eles vão, obviamente, pesquisar algo de maior interesse deles. Então, precisa ser um trabalho bem planejado, bem articulado, por isso a importância tanto da formação de professores nessa área de tecnologias digitais, como também de investimento, né, de inserção de pessoas que tenham essa formação nas escolas, tanto na educação básica, nas séries iniciais, no ensino médio. Eu acredito principalmente, né, nessa questão do contexto, né? Hoje, na pandemia, a gente tem observado várias escolas com professores que têm ainda muita dificuldade. Inclusive, a gente tem a NTE aqui, que o LabMaker às vezes faz atividades para colaborar com a NTE, que os professores precisam de formação para atuar nas tecnologias. Porque a gente fala de um contexto como se todo mundo já tivesse acesso. E realmente não é, tanto que a pergunta do Gabriel Henrique ali é bem importante nesse aspecto. A gente faz muito essa banalização de que vai mudar tudo, de que vai ser importante, né? Insere ali na escola, mas não pensa, né, esse aspecto mais social, né, da infraestrutura, econômica também das escolas. Tem muita escola que tem uma infraestrutura precária hoje no Brasil. Então, a gente precisa pensar em alternativas, né, que possam auxiliar nesse sentido. Né? Então, o Collab Maker, a gente faz, inclusive, essas discussões com os estudantes. Qual que é o papel no mundo em que, geralmente, a educação vem sendo desvalorizada, assim como o professor vem sendo desvalorizado muito, né? Então, e a gente sabe muito que qualquer área você precisa de alguém que ensine. Então, a gente desvaloriza um profissional que é muito necessário. E principalmente na computação, que é uma área nova, a primeira licenciatura em computação veio lá de 1990, né, no Brasil, e é uma área muito nova, então ela está se consolidando. Então, acho que dentro das ações do nosso laboratório, a gente tenta principalmente encontrar o nosso lugar para chegar aí nesse novo cenário aí da educação usando tecnologia em sala de aula. Pessoal, o meu tempo acabou, né, Guilherme? Isso. Muito boa a Eu estou vindo aqui para te agradecer, que sua palestra foi muito boa. Graças a pessoas como você, eu estou aqui hoje. Que, como o Gabriel disse, eu também sou de escola pública, sou de uma comunidade, de uma cidade pequena. Então, eu queria muito agradecer e espero no ano que vem lá na Latina, né, lá em Foz, com mais tempo, que a gente possa discutir bem mais. Certeza. Viu? Obrigada, Guilherme. Um abraço, pessoal. Até mais. Até.
Pessoal, a gente volta depois do comerciais com a Priscila, que vai falar de tecnologia nas escolas. E